Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 7º ano. E hoje nós vamos começar a trabalhar um novo bloco de temáticas, né? E para a aula de hoje, para que nossa aula, né, ela se torne mais acessível para todos e todas, nós contamos com a ajuda da nossa parceira aqui, Midian, aqui no cantinho, intérprete de Libras, que nos ajuda, né, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, para que nossas aulas se tornem, como eu disse, mais acessíveis, porque a acessibilidade é muito importante. Então, nós temos a nossa aula agora de manhã, pela TV Nova, ela é reprisada no turno da tarde, e essa aula também vai estar no canal do YouTube do Educa Recife, e também, né, vocês podem assistir a aula pelo aplicativo do Educa Recife, que meu xará Juninho vai jogar aqui, ó, aqui no cantinho o QR Code apareceu, QR Code, né, aponta o celular para o QR Code, baixa o aplicativo, instala e assiste a aula com a sua internet financiada. Isso é uma coisa muito boa, não é, professora Carla? É isso mesmo. Olá, turma, tudo bem com vocês? Então é isso, uma coisa boa. E só não assiste, né, quem não quer. E eu acho bom a gente sempre querer mais conhecimento, mais informação, certo? E eu tô aqui, obrigada, professor Luciano, pelo convite. Estou aqui, qualquer coisa é só mandar sua mensagem e essa aula vai ser massa. Vamos embora. Então, gente, a gente vai começar observando aqui uma imagem, certo? A imagem é essa aqui, ó. Olha, você já viu essa imagem em algum lugar aí? Aí, professora, já viu essa imagem aqui? É uma imagem bem interessante, né? Perdão. Então, a gente tem aqui uma imagem bem legal. Aí, o que é que essa imagem nos mostra aqui? Outra imagem, ó. Observa essa imagem aí. Já viu alguma imagem semelhante a essa? Vamos ter aqui, ó, mais uma. Essa aí eu vi. Essa aqui é bonita, né? É a construção bonita aqui, ó, tipo uma pirâmide, certo? Então vamos prestar atenção. O que é que essas imagens mostram? Primeira imagem que a gente viu, ela mostra aí, ó, um calendário, né? Um calendário maia, certo? Então eles tinham, né, calendário ali, desenho do calendário maia, que pela história desse povo, que a gente vai começar a estudar um pouco sobre eles previam ali o mundo, né, acabando no ano de 2012, certo? Inclusive, para quem já estava assim, né, vivo em 2012, saiu até filme no cinema, né, mostrando aí uma série de catástrofes com o mundo acabando, aquela coisa toda. Um filme, inclusive, com o nome, né, de 2012, né? Assistiu, professora? Assisti, lembro bem, foi bem chocante. Com o vulcão explodindo no meio da cidade, né? Aquela coisa toda. E é um filme de ação bem interessante, né? Assim, os professores de geografia devem gostar muito daquele filme, porque ele mostra vários fenômenos geográficos ali, né? Questão de erosão, questão de placa tectônica se deslocando, né? Formando outro mapa, né? Então a gente vê tudo, vulcão explodindo, né? Aquela coisa toda, né? E nesse sentido, os maias achavam que o mundo acabava ali em 2012. Outra imagem que a gente vê é uma cena de sacrifício, né, humano utilizada ali por alguns desses povos, né, indígenas mais antigos que a gente vai estudar. E a última é uma pirâmide, né, a pirâmide asteca, né, construída na região da América Central. E a gente vai observar ali, né, aquela pirâmide, como a gente viu aqui, ó, diferente, né, do que a gente vê sendo construída em outros locais no mundo, como as pirâmides do Egito, né, que são bem retinhas, né? Lembra um pouco, né, os zigurates, né, babilônicos, né, mas aí observem, povos de locais bem distantes, né, com culturas aí que em alguns momentos elas vão se assemelhando, né, à ideia desses templos, né, porque essas pirâmides eram templos, ok? Então vamos ver agora um pequeno vídeo, certo? Aí pedir aí para produção dar uma passada aí no vídeo
e a gente vai traduzindo aqui aos poucos para vocês, porque o vídeo ele tá com áudio em espanhol. Se aproximan el 1 y el 2 de noviembre y los mexicanos se preparan para celebrar el Día de Muertos. Primeiro e Los segundo, mexicanos 1 e 2 de ven a la novembro, né, muerte Dia dos desde un Mortos, punto de para os vista mexicanos. poco convencional, incluso se ríen de ella. Por eso, el Día de Muertos es una celebración llena de color y simbolismo. Então ele está El Día de falando que a Muertos es celebração sin dos Dias duda dos Mortos una de aí é uma las tradiciones celebração más com muitas importantes para la cores e muito mayoría de los simbolismo, né? mexicanos. El origen del Día de Muertos está en la Mesoamérica prehispánica. Desde entonces, durante la temporada de cosecha, los pueblos indígenas como el purépecha, el mexica y el maya honraban a sus muertos con ofrendas y rituales. Povos como os astecas, os mexicas, né, e os maias, eles tinham já Con la esses conquista rituais. se fija la fecha de esta festividad que coincide con las fechas católicas de Todos los Santos y los fieles difuntos. E as festas En la coincidem aí com as actualidad, festas en muchos católicas, né, de estados Dia de de Todos os México se Santos e Dia de realizan Finados. distintas actividades para conmemorar estas fechas. Muchas familias colocan altares en sus casas para recordar a sus seres queridos muertos. Aqui, ó, famílias colocam Muchas otras altares em suas personas van a casas para visitar a sus comemorar ali a muertos a los memória dos seus cementerios mortos. el 1 de noviembre y Festa colocan muito ofrendas o colorida. altares sobre las tumbas. Luego las familias O pessoal se pasan la noche sin ornamenta, né, com dormir, essa decoração aí dos mientras rostos, velan, né, rezan com y essas comparten figuras, né, historias y semelhantes a recuerdos de sus esqueletos. difuntos. El día siguiente, el 2 de noviembre, es una fiesta porque los mexicanos sienten en su corazón que sus seres queridos muertos vuelven a estar con ellos por un solo día. Então a festa do Entonces, Dia dos las Mortos, né, dia familias 2 de comen en el novembro, ela já cementerio começa no dia alrededor 1, de né? las tumbas, Então eles vão a veces ornamentando e no dia acompañados por la 2 música de los a gente tem mariachis. aí uma festa muito Las musical, ofrendas y muito altares colorida, tienen com un gran desfile, simbolismo. En ellas, cheia de los simbolismo. mexicanos acostumbran poner las fotos de los difuntos a los que dedican el Ó, altar as velas y prenden coloridas, velas. decoração, muita Además, comida também adornan los com altares coloração, con né? papel picado, Muitas flores de flores. cempasúchil, A flor questão de da color serragem, amarillo ó, intenso pó que de se cree que es serragem, guía de las almas. tapeçaria Otros também elementos bastante importantes en colorida. las ofrendas son el copal, la sal, el agua, las calaveritas de azúcar, el pan de Docinhos, né, muerto, também comida tudo como ornamentado, mole, seguindo essa tamales, decoração. calabaza en tacha, Aí, ó, as bebidas trufinhas, como mezcal, essas trufinhas são tole, gostosas. tequila, cigarros y otras cosas favoritas de los muertos. En las tumbas de los niños, los familiares colocan juguetes también. Las tradiciones mexicanas de la velación de las ánimas y el Día de Muertos son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. E essa celebração, né, do Dia dos Mortos mexicana, ela é considerada patrimônio cultural e imaterial da Unesco, né? Então vamos passar aqui, dar uma ajudinha aí, Jonas. Passar o slide, deixa a produção passar, pronto. Então a gente foi narrando, né, o que é que o vídeo mostra. Ele fala aí da tradição do Dia dos Mortos, né? Então eles comemoram aí dia 1 de novembro, né, dia 2, né, 1º de novembro e dia 2 de novembro. A festa, né, é bastante rica em simbolismo. É uma festa que já era celebrada pelos povos indígenas que existiam na América desde a chegada dos colonizadores, né, europeus. Coincide aí, como a gente viu, com a data, né, de Dia dos Mortos, né, o que a gente chama aqui de Dia de Finados, né, no nosso país. E o dia 1º, né, que é o Dia de Todos os Santos, né? Então, no México eles mantêm essa tradição. Tem inclusive um filme bem interessante, né, baseado nessa ideia, que é Viva a Vida é uma Festa. Já assistiu, professora? Não. Muito bom, viu? Então é todo baseado nessa ideia, né, nessa cultura mexicana aí,
latina, né, do Dia dos Mortos. Então a gente observa isso. E por que a gente trouxe tudo isso, gente? Porque a gente vai tentar entender como se organizavam, né, os chamados povos mesoamericanos antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Os povos, eu prefiro utilizar o termo mesoamericanos, né? Mesoamericanos porque eles têm sua origem associada ali à região que vem da região do México, até passando pela América Central, até chegar à América do Sul. Então eles pegam a metade ali, né, em termos, né, de posição, meio ali do continente americano, porque esses povos foram durante um bom tempo chamados de povos pré-colombianos, né, mas a gente vai trazer a crítica a esse termo, né? Então, antes da chegada dos espanhóis na América, existiam vários povos no território, né? Já existiam vários povos, então a gente já tinha no continente americano algo em torno de 42 milhões, aí ó, nessa região de 42 milhões de quilômetros quadrados, a gente já tinha em torno de 88 milhões de nativos, né? Então era muita gente já que existia já no continente americano. Então observe, 88 milhões de habitantes na região da América, é quase a metade da população do Brasil. É mais do que, muito mais do que a população de muitos países, não somente no mundo, né, mas na América Latina, por exemplo. Então, a gente tinha também algo em torno de 3.000 nações indígenas, né, divididas pelo continente, chamados povos originários, né? Originários porque eles já estavam aqui na América antes da chegada dos colonizadores europeus, né? A outra questão, entre os principais povos, né, a gente tem que apontar aí, ó, quais. Na América do Norte a gente tinha os Sioux, os Iroqueses, Apaches, Cheyennes e Moicanos, né? Aí você é lembrado do termo moicano, né? Porque virou um estilo, né, de corte de cabelo, né? Isso. Você faz aquele corte onde você raspa aqui as laterais e deixa aquele topete, né, na cabeça aqui, porque esse era o estilo de cabelo utilizado, né, pelos indígenas moicanos, né? Tem um filme, inclusive, muito interessante, né, que vale a pena vocês assistirem, chamado O Último dos Moicanos, né? Então, mostra todo esse processo da colonização europeia, bastante interessante. Então, veja, aqui é a América do Norte, né? Então, nessa região aqui, ó, a gente tem, ó, Sioux, Iroqueses, Apaches, Cheyennes e Moicanos. Na região da Mesoamérica, ou seja, daqui do México para baixo, a gente vai ter, ó, os Olmecas, Toltecas, Maias e Astecas, né? E aqui, ó, como eu já mostrei aqui, ó, a Mesoamérica, toda essa região aqui, ó. Então, e na região andina, andina por quê? Porque a gente tem a Cordilheira dos Andes, né? Essa região aqui do mapa, ok? Cordilheira dos Andes, pega aí parte do Peru, do Chile. Então, na região andina, a gente tem, né, na Cordilheira dos Andes, né, os montes, né, de maior altitude, né, do mundo, né? Então, na região andina, a gente vai ter os Incas. E no Brasil, aqui, ó, nosso território, a gente tinha os Tupis-Guaranis, Aruaques, Geis e Tapuias, né? Inclusive aqui no território do Recife, muito provavelmente a gente teve aqui, ó, a ocupação pelos Tapuias, né, que habitavam a região do litoral, uns 500 anos antes da chegada, né, dos portugueses, mas a região foi invadida ali pelos Tupis-Guaranis, que num processo de luta, né, que existiam entre esses povos, eles empurraram os Tapuias para a região do interior, né, ocupando o litoral, e são eles que vão estar lá quando os portugueses chegam aqui ao Brasil. Aí vejam, já coloquei aqui, então aqui, ó, essa região em verde, né, e em laranja aqui, é a região ocupada, né, por esses povos mesoamericanos, certo? Aqui, ó, a região da América Central,
Tá? Então, norte do México, certo? O Golfo, né, que a gente chama Golfo do México, região do povo maia, região do centro aqui, tudo isso ocupado por povos indígenas. Né? Aí, ó, aquilo que eu falei, por que é que esses povos pré-colombianos, eles são chamados, ou povos mesoamericanos são chamados de pré-colombianos? Né? Colombianos porque está associado à ideia de Cristóvão Colombo. Pré, porque está associado à existência desse povo antes da chegada de Colombo. Porém, a gente tem que trazer uma questão, certo? Essa expressão, ela termina sendo uma expressão eurocêntrica, certo? Ou uma expressão até, de certa forma, preconceituosa. Por quê? Porque o pré, né? A professora de português pode, inclusive, explicar isso melhor, o prefixo, né? Que está associado à ideia daquilo que existiu antes. Então, pré-colombianos, porque eles existiam antes da chegada de Colombo. Mas tenta, ao mesmo tempo, associar a história desse povo, né, que é bastante rica. Né? Vejam, eles já celebravam toda essa festividade, por exemplo, do Dia dos Mortos, antes da chegada dos europeus aqui. Uma festa maravilhosa, uma festa linda. Né? E eles já celebravam isso. E outras coisas, aquelas pirâmides que a gente viu na imagem, por exemplo, eram construídas antes da chegada dos europeus aqui. Então, quando se fala de pré-colombianos, é tentando ligar a história desses povos com a história da Europa, como se a gente desprezasse a história desses povos e passasse a mensagem oculta ali de que a história deles só existe, só se tornou conhecida por conta da chegada dos europeus aqui. Seriam os europeus que estariam dando sentido à história e à existência desse povo. E isso é uma mentira. Isso é uma questão preconceituosa, uma questão inclusive etnocêntrica, né? Porque desconsidera toda a rica cultura, né, desses povos, tentando ofuscá-la pela história, né, dos europeus, considerando que a história dos europeus ela seria uma história mais rica do que a história dos povos que aqui existiam. E isso é uma coisa, né, muito complicada, ok? Então, se utiliza, né, essa expressão, que é aqui, ó, como eu falei, uma expressão com grande peso etnocêntrico, né? Ou seja, concentra, joga, né, a discussão, o centro da discussão para a etnia europeia, não para a etnia indígena que já existia aqui na América, ok? Então, fazendo, né, esse adendo, né, trazendo essa informação, né, fazendo essa crítica, a gente vai começar a falar um pouco sobre a história desses povos que existiam aqui nessa região, né, da região da América Central principalmente, que seriam os maias, os astecas e os incas, né? Então vamos começar falando um pouco sobre os maias. Professora Carla, a senhora sabia que uma das invenções gastronômicas mais amadas do mundo, que foi o chocolate, foi desenvolvida aqui pelos maias? Professor, eu recebi essa informação há um tempinho, mas acabei esquecendo, mas que bom que o senhor lembrou. Aí, ó. Porque a gente ama chocolate, chocolate, né? Chocolate é muito bom, né? Então, e hoje a gente já tem a possibilidade, gente, inclusive, de consumir um chocolate bem próximo do que era produzido pelos maias, né? Porque era um chocolate aqui sem açúcar, né? Um chocolate mais puro, né? Que quando você vê aí o chocolate, né? 100% cacau, 70% cacau, né? O 100%, né? Ele tem um gosto um pouco mais amargo, né? É o próprio doce do fruto do cacau, né? Mas inclusive o suco do cacau também é muito gostoso. Olha, a gente só dando dicas de culinária. Inclusive, Jonas está com brownie aí, viu? Com chocolate 70%. Exatamente, nosso produtor Jonas aí, ó, fazendo a propaganda. Ele faz uns brownies muito gostosos, né? Brownie, né, que a gente chama de brownie, né? Mas o brownie seria aquilo que a gente, no português
bem dizido, né, no linguajar popular, seria o bolo, né, socado, né, aquele bolo mais prensado, né, mais... E o dele tem muito recheio, viu? O brownie dele, ó, Recheado. tá um talabê assim, ó, de recheio, né, e ele tá recheando com Jonas, chocolate. separa aí pra mim, tá? 70%. A professora Carla ficou já vai consumir do brownie do Jonas. Também vou querer um, viu, Jonas? Então, ó, os maias, eles se organizavam em cidades e estados. Aqui a localização, ó, de onde existia, né, os maias antigos, né, se organizavam em cidades e estados. A gente vem trabalhando essa ideia desde o 6º ano. Cidade e estado eram cidades pertencentes ao mesmo território, mas independentes entre si, cada uma com seu governo, com seu rei, né? Então as cidades, ó, de Palenque, Copal e Copã, certo? Com a população maior do que 2 milhões de habitantes, era muita gente, né? Leve em consideração que a gente tem isso aqui antes do ano 1500, né? Então já existia mais de 2 milhões de habitantes nessa região. E ó, se estabeleceram na península do Yucatán. Aí é uma dicasinha, né, de geografia. Península é uma porção de terra que adentra para o mar, certo? Quando a gente tem uma porção de mar que adentra para o continente, a gente tem uma baía, certo? Então, ó, você tem como se fosse, né, você tem o seu braço, aí cresce ali uma grande verruga, né? Então aí seria, o exemplo não é melhor, mas para entender, uma península, né? Aí se você levar um corte, né, e perder um pouco de tecido, aquela questão, né, que entra seria a Bahia, né? O exemplo não foi o melhor não, professora Carla, mas sigamos. Então, na península de Yucatán, que tem aí, ó, os territórios dos países atuais de Belize, Honduras e parte da Guatemala. Então, estima-se que há 7.000 anos antes de Cristo, esse povo já estava, né, na região, certo? Então, mas eles chegam ao seu auge da sua história aí, ó, por volta do século 7, né, depois de Cristo. Então, a economia deles, né, se baseava no cultivo do milho, da batata doce, né, do feijão, mas também, ó, do cacau. E daqui é que vem o chocolate. Eles produziam o chocolate a partir do cacau, né? E eles não somente plantavam esses produtos, como comercializavam, né? Desconheciam aí o uso do ferro, da roda, do arado e do transporte com animais, né? Então eles se utilizavam, transportar produto, botava cestos nas costas, saíam levando os produtos, porque eles desconsideravam isso, né? Ó, os maias elaboraram um calendário, né? Um sistema numérico que inicia aí com o 0, né? E uma escrita bem complexa, né? Mas aí, ó, o que é que vai acontecer? Guerras e invasões vão terminar causando a destruição e o abandono das cidades-estados, né, dessa civilização. Então, invasões por outras cidades-estados maias e invasões por outros povos indígenas que existiam naquela região. Tem um filme bem legal que fala da história aí desse povo, o povo maia. Inclusive, o diretor do filme, ele produziu o filme todo com os personagens se comunicando no idioma maia antigo. É um filme chamado Apocalipto, certo? Produzido pelo ator e diretor de cinema norte-americano Mel Gibson, certo? Que produziu também um filme, né, chamado A Paixão de Cristo, com os personagens falando, né, em aramaico antigo, latim, né, e hebraico, né? Então, nesse sentido, aí o que é que a gente tem? Os astecas, por sua vez, né, um outro povo, eles se estabeleceram na região do México, né, com a cidade de Tenochtitlan, vê que trava-língua invocada aqui, a atual cidade do México, né, a sua capital. Aí, por volta do século XII, organizaram aqui o Império Teocrático. O que era o Império Teocrático? É um império onde o rei ele tem o status de Deus, né? Então, é um status de Deus, né, e com um povo aí que valorizava bastante, né, os guerreiros, né? Cultivavam também aqui, ó, a região, ó,
onde eles se estabeleceram, né, a região do México, cultivavam milho, feijão, cacau, algodão, tomate, o tabaco, né, que é a erva, né, utilizada para o fumo, além de tecidos, pele, cerâmica e sal, né? E desenvolveram a ourivesaria, que é o que? Trabalho manual em ouro e prata, né? Construindo aí grandes templos. Um daqueles templos, né, que a gente viu a imagem no início da aula é um templo asteca, né? E também desenvolveram aí uma escrita primitiva, né, e um calendário próprio, assim também como os maias, né? E uma questão assim bem interessante, né, ou não tão interessante, né, porque quem passava por ela não achava nada interessante, era a questão dos sacrifícios humanos, né, realizados por eles em cerimônias religiosas, né? Algo em torno de 20 mil sacrifícios, né, anuais. Porém, a gente vai continuar falando sobre esses povos na nossa próxima aula. Aí a gente vai trazer mais detalhes a respeito da história desses povos primitivos, aí, originários, né, da América. Vamos continuar falando sobre os astecas e vamos conhecer um pouco sobre os incas. No mais, gente, é isso. Acabou o nosso tempo. Agradecer a Midian. Valeu, professora Carlinha. Eu que agradeço. E vamos agora comer do brownie, né? Sim. Aproveitar e o você chocolate pega as dicas aí, dos né? filmes. Foram muitos filmes aqui, não foi, professor? Vou listar eles na próxima aula, certo? Boa. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.